Fala, meu trader, como é que é? Tudo certo? Então, dia 30 do 10, segunda-feira, mais uma semana começando, ou seja, mais uma análise semanal que a gente vai estar realizando hoje, certo? Acompanhando os ativos que a gente sempre acompanha aqui no canal, definindo regiões importantes que a gente pode estar buscando operações aí dentro dessa semana. Vamos lá, Euro USD na tela, gráfico mensal. E aqui já fica um pouco, como é o gráfico mensal, não muda muitas regiões que a gente marca, então vamos lá marcar na cor azul escura os principais preços que a gente entende aí como importantes dentro do Euro USD, sendo eles esse fundo mensal. Temos também a 20 low do mensal. A gente consegue observar que o preço do Euro USD atualmente está bem próximo à média comum do mensal de 20, por isso não vou marcar a média de 20 comum, vou marcar a 20 high, esse último preço de fechamento aqui do Euro USD, e o pavio lá em cima como os 5 principais preços do Euro USD no gráfico mensal. Feito isso, além disso, o que nós podemos fazer aqui para dar uma referência de regiões até onde o ouro pode chegar? A gente pode traçar o Fibonacci desse movimento aqui de alta, certo? E de acordo com o Fibonacci, temos aí possibilidades do preço vir buscar próximo aos 50, o que já aconteceu, chegou bem próximo, ou até mesmo no 61,8. Então, são regiões onde o preço do EURUSD pode corrigir para depois continuar continuar a movimentação de alta. Esse é o gráfico mensal, e a gente vai para o semanal agora. Dentro do gráfico semanal, a gente vai marcar também preços importantes, como o preço da média de 200. O semanal sempre na cor roxa. Então a gente tem a 200, a gente tem o topo, esse topo aqui do semanal. Nós temos também a 20 low, a 20 high na verdade, o preço da 20 high, o preço da 20 comum, o preço da 20 low, e nós temos aí o Euro USD chegando próximo ao preço da média de 9, então aqui a gente tem a média de 9 do semanal, o preço do Euro USD, esse é o candle dessa semana, o preço está chegando bem próximo. Eu vou manter marcado a média de 9, que é uma região importante, apesar de que achar que uma venda agora no início da semana aqui seria um pouco precipitado. Podemos ver o euro ainda buscando essas 3 regiões ainda dentro dessa semana. Então, esses são os preços aí importantes no Euro USD no meu ver. Vou marcar 9. Temos mais preços também importantes embaixo, como esse preço de fechamento aqui. E de momento é isso no Euro USD. Temos aí esses preços importantes dentro do semanal. Agora a gente vai para o diário. Dentro do diário a gente tem essa configuração do Euro USD um pouco lateralizado, depois de uma forte queda. Tivemos a indicação de um possível início de alta quando esse candle do diário fecha acima da 20 high. Fechamento acima da 20 high do diário, tendência de alta. Melhores compras na 20 comum e na 20 low, foi o que aconteceu aqui. A gente estava de olho nesse preço do Euro USD, pode dar uma olhada lá no último vídeo que a gente subiu no canal, fazendo a revisão da semana passada. Tínhamos indicado um preço importante aqui no euro, é o que acontece. O Euro USD fecha no diário acima da 20 high, decretando uma tendência de alta, só que as melhores compras não é aqui, seria na média de 20 comum ou na 20 low, aqui sim uma ótima compra. Então, dentro do gráfico diário do Euro USD, o que temos de preços importantes? Nós temos esse fundo aqui do diário, o diário sempre na cor azul claro, certo? Então esse é o diário. A gente pode observar que nós temos preços também importantes ainda na 20 low do Euro USD. E agora eu vou marcar esse topo aqui do diário, que foi onde o preço fechou. Também vou marcar a média de 200 lá em cima. Então, ao meu ver, esses são os principais preços aí dentro do Euro USD. Agora a gente vai para o H4 e vai definir também preços importantes dentro do H4, certo? Esse é o H4, a gente vê as linhas em azul aqui do diário. A gente tem preços importantes no H4 também no Euro USD, sendo eles esse preço aqui de fundo, um pouco mais abaixo da média de
do preço do diário que a gente marcou. Temos também no H4 regiões importantes aqui, que é um preço que ficou acima ainda do fechamento do diário. O fechamento do diário do EURUSD foi aqui. Se a gente for ver no H4, ele está aqui. A gente tem mais um preço aqui importante dentro do H4. Então esse preço aqui é um preço importante dentro do EURUSD. E além disso, poderíamos marcar aqui essa região também como um preço importante para uma possível venda, caso o EURUSD perca esse preço aqui importante da 20 low. Aqui seria uma região interessante para uma venda também, então fica marcado aí o EURUSD. Feito isso, definimos aí preços importantes desde o mensal até o H4. Agora a gente vai definir regiões interessantes para venda. Então eu busco sempre vendas mais assertivas dentro dos times maiores, principalmente do semanal. Então onde indicaria venda no EURUSD? Na 20 low, na 20 comum e na 20 high lá em cima. São preços que eu ficaria atento por vendas no EURUSD. Eu vou afastar essas setas mais para frente. Então essas são regiões onde eu procuraria por vendas, mas também temos algumas regiões mais em cima do que as regiões de preço do semanal, que é na cor roxa. Então a gente teria aqui também um possível preço de venda coincidindo com a média de 200 aqui do diário. Então são preços que eu buscaria por vendas dentro do EURUSD. Então nós temos aqui essas regiões, vou colocá-las mais para cá, essas setas. O MetaTrader ele é um pouco mais rústico, porém a gente consegue trabalhar também com ele. Então esses são os principais preços aí para venda dentro do EURUSD, e para regiões de compra ficaria aí para executar compras no EURUSD novamente na 20 low do diário, nesse último fundo aqui do diário e nas regiões do mensal dos 50 de Fibo, que está aqui. Então a gente tem os 50 de Fibo aqui e a média de 20 comum do mensal aqui. Também temos regiões mais embaixo lá para compra no EURUSD, como um 61.8, daquela pernada de alta do EURUSD. Então a gente tem essa pernada. Temos aqui a indicação dos preços de 50 e de 61.8, e essas são as regiões que eu vou ficar atento para compra no EURUSD dentro dessa semana, beleza? Então é isso, regiões de compra e de vendas no EURUSD já informadas, ficam funcionando essas regiões até o final da semana, certo? Até sexta-feira, então vamos ficar atento, EURUSD já está mapeado aí para vocês. Agora a gente vai para a Libra, certo? Vou deixar o EURUSD aqui no gráfico diário. A gente vai para a Libra, aquele mesmo esquema do EURUSD, marcar preços importantes do mensal. A gente vai marcar esse fundo aqui do mensal. Deixa eu botar... Então vamos lá, gráfico do mensal aqui, esse preço de fechamento importante. A gente tem preços também importantes dentro da Libra na 20 low, obviamente. Vou marcar o preço da 20 low, vou marcar o preço da 20 high, vou marcar esse preço de fechamento de topo aqui, a nuvem de Ichimoku e o pavio lá em cima. Lembrando que as nuvens também nos dão referência de regiões de suporte e resistência, então a gente tem esse tracejado aqui que delimita essa nuvem. Então aqui é um preço importante, assim como a região de final da nuvem também foi um preço importante. A gente vê aqui que no mês 7 a Libra veio justamente buscar o final da nuvem de Ichimoku e devolve. Inclusive a gente tinha análise aqui para uma ótima venda aqui. Então aqui ficam os principais preços da Libra
no time mensal. A gente pode fazer assim como a gente fez com o Euro USD, traçar um Fibonacci desse movimento aqui de alta, que vai nos dar aí regiões de referência para uma correção até os 50 e os 61,8 aqui. Então esse é o mensal da Libra. Agora a gente vai para o semanal. Dentro do semanal, o que nós vamos fazer? Dentro do semanal a gente vai marcar esses principais preços do semanal, como a gente fez no ouro. A gente vai marcar aqui a média de 200 do semanal na cor roxa. Esse topo aqui do semanal, média de 20 high, 20 comum, 20 low, média de 9. Esse fundo aqui do semanal. E é isso, no Euro USD para o semanal é isso, são as regiões que eu vou manter marcadas. A gente vai para o diário agora. Dentro do diário, a gente tem esse fundo aqui do diário, que foi onde a gente indicou possíveis compras para a Libra na semana passada, na região desse fundo. Foi na 20 low e nesse fundo. Aqui a gente teve aqui um toque e depois o preço devolve em 900 pontos. Uma entrada muito boa. Mas de preços importantes no diário para a Libra é esse preço de fechamento aqui do diário. Também temos preços importantes na 20 high, que é o que eu vou manter marcado. Esse topo aqui do diário e a média de 200 lá em cima. Então a gente pode marcar também preços importantes passados na Libra, como esse daqui. E no diário é isso para a Libra. Agora a gente vai para o H4. No H4 a gente observa essa configuração, onde nós temos aí preços importantes também aqui. O H4 sempre na cor verde escura. Temos também preços importantes na 200, aqui nesse topo, nesse outro topo aqui em cima. E é isso, no H4 é isso para a Libra, mapeado aí desde o mensal até H4. E agora a gente vai definir principais regiões de compra e de venda para a Libra essa semana. Buscaria por vendas na Libra na média de 9 do semanal, aqui. A média de 9 está aqui. Esse preço, essa linha na cor roxa aqui indica o preço da 9. Então seria uma venda aqui. Uma lá na 20 low, na 20 comum, na 20 high. E é isso, os principais preços de venda para a Libra são esses. Compras de acordo com o semanal. Buscaria por compras aqui, nesse fundo aqui do semanal, que é referente a esse preço de fechamento. E também compras na região aqui do diário que a gente marcou, no 50% de FIBO. E tem mais lá embaixo, 61,8, está bem distante, mas uma região aí de compra interessante que a gente vai manter dentro da Libra. Esse é o gráfico diário da Libra. Vocês podem ver que as setas ainda estão aqui. E a gente vai manter essas setas até sexta-feira, para na sexta-feira a gente ver o que aconteceu no mercado e se realmente as regiões que a gente marcou para venda e para compra foram efetivas, beleza? Então essa é a Libra. A gente vai agora para o ouro. O ouro eu já acabei começando a mapear. Eu vou apagar tudo aqui. Então esse é o ouro. No gráfico mensal a gente vai fazer o que? A gente vai definir os preços importantes no gráfico mensal, assim como a gente fez no euro na Libra. A gente tem os preços de fechamento aqui importantes. O ouro trabalhando numa região muito importante. Então aqui a gente tem esse preço de fechamento aqui. A gente tem esse outro preço de fechamento aqui do ouro de algum tempo atrás, no caso de 2020, mês 8, preço importante. Além disso, temos pavis. No caso, vou marcar o pavio mais alto, que é esse aqui em cima. E
regiões importantes também nesse preço de fechamento aqui do mensal. Temos a 20 high, a 20 comum, a 20 low e ao meu ver esses são os principais preços aí do ouro, né? Dentro do time mensal. A gente pode agora ir para o gráfico semanal e definir também regiões importantes dentro do semanal. E é isso que a gente vai fazer agora. A gente vai aqui para o semanal e temos aí preços importantes no semanal, nesse preço de fechamento aqui. Semanal sempre em roxo, certo? Então a gente marca esse preço, a gente vai marcar esse preço aqui também de algumas semanas atrás. E além disso, como sempre, 20 high, 20 comum, 20 low. A gente tem esse fundo aqui que a gente pode marcar. Temos preços mais lá embaixo ainda. E por incrível que pareça, a gente está vendo aqui a 200, né, do semanal do ouro. A gente indicou na nossa análise semanal uma compra aqui. Então aqui todo o preço próximo à região da média de 200 é uma região muito importante para a reversão de tendência. Ele vem buscar esse preço aqui, que ele deixou esse fundo do semanal próximo a 200 e depois disso 19 mil pontos para cima, um movimento muito absurdo do ouro, acompanhado aí pelo alívio do dólar e o cenário de guerra, mas sim, aqui era uma região muito importante para a compra, a gente indicou, pode voltar nas nossas antigas análises semanais que está lá marcado. Mas no semanal é isso, esses são os principais preços do semanal para o ouro. A gente vai agora para o diário. Dentro do diário do ouro nós temos alguns preços importantes, sendo eles esse preço aqui da sexta-feira, preço de fechamento. Então a gente vai marcar esse preço. Vamos ver o que mais a gente consegue estar marcando de preço importante do ouro. A gente tem esse preço de fechamento. A gente tem preços do diário também aqui anteriores, mais em cima. A gente tem a média de 9, a 200, a 20 high, a 20 comum e a 20 low do diário aqui. Então esses são os principais preços aí do diário para o ouro. A gente vai para o H4. No H4 a gente tem preços importantes. Vou marcar aqui só a 20 low do H4. H4 sempre na cor verde. E tentar buscar aqui regiões que fujam das regiões do semanal que a gente marcou do diário. E não temos. Temos aqui provavelmente a 200 lá embaixo, que é o preço importante do H4. Mas até o preço chegar aqui ela já subiu. E é isso, no H4 é isso. Para o ouro. Vou marcar aí regiões de compra e de venda para ele. Então eu ficaria atento no ouro para realizar vendas nesse preço de fechamento aqui do semanal. Nesse outro preço de fechamento do semanal, lá em cima, referente a esse dia aqui. O preço do diário que a gente marcou e do mensal lá em cima. Então esses são os principais preços para mim para a venda do ouro. Para compra, buscaria por compras no ouro na região da média de 9 do diário aqui. Nas regiões do semanal da 20 high, da 20 comum e da 20 low do semanal do ouro. Então essas são as regiões aí de compra e de venda do ouro. Vou manter marcadas até sexta-feira, depois a gente vê o que aconteceu. Esse foi o ouro. Lembrando que a Libra já foi, o euro já foi, a Libra já foi, o ouro já foi. A gente vai agora para o SDCAD. O SDCAD no gráfico mensal. A gente vai marcar aqui os preços do mensal importantes. Temos esse preço de fechamento. Sempre em azul escuro mensal. Temos esse preço aqui também do mensal. Temos o SDCAD num preço muito importante do mensal aqui agora, atualmente. E além disso, preço importante do mensal aqui também. Na 20 high, na nuvem de Timoco, na 20 low. Esses são os principais preços do SDCAD no mensal. Agora a gente vai para o semanal. Dentro do semanal a gente tem esse topo aqui do semanal. A gente tem também preços do semanal mais lá em cima.
Aqui no caso, esse é um preço importante do semanal, do USDCAD, e mais importante ainda lá em cima também. Então esses são os principais preços do USDCAD no semanal. Fora isso, a gente tem a 9, a gente tem a 20 High, a gente tem a 20 comum, a gente tem a 20 Low. São esses principais preços do semanal do USDCAD. Feito isso, a gente vai para o diário. Dentro do diário, a gente tem esse preço de fechamento aqui do diário de sexta-feira. Além disso, temos esse topinho aqui também do SDCAD, coincidindo com o preço importante do semanal. E além disso, 20 High, 20 comum, 20 Low do diário. Vamos para H4. Dentro do H4, vou estar marcando aqui a média de 200. E é isso. Poderia marcar aqui a 20 Low do H4, mas o preço já veio, já rejeitou. O preço chegou perto, já recolheu. Então aqui posso manter. Vou manter esse preço aqui. E é isso no SDCAD. Principais regiões de venda no SDCAD. Aqui, nesses fechamentos do semanal. Aqui, nos preços do mensal aqui. Mensal lá em cima. Esses são os principais para vendas do USDCAD, regiões de compra. 9 do semanal, 20 High do semanal, 20 comum, 20 Low. Vamos para o diário. E é isso. Principais regiões aí do SDCAD para a semana mapeadas. A gente vai agora para o STJPY. O STJPY trabalhando no preço da alta histórica dele. Então o que a gente tem aqui de importante no mensal? A gente tem esse preço de fechamento aqui. Temos o pavio desse preço de fechamento aqui em cima. Temos a média de 9, a 20 High, a 20 comum e a 20 Low. Esses são os principais preços aí do mensal para o STJPY. A gente vai agora para o semanal. Dentro do semanal a gente tem aqui a 9 como preço importante. Temos a 20 High, a 20 comum e a 20 Low. Então esses são os preços aí no semanal para o STJPY. A gente tem esse fechamento aqui também. Esse preço de fechamento aí da semana passada, que é um preço importante. E de momento é isso no semanal para o STJPY. A gente vai para o diário agora. Dentro do diário a gente tem esse preço aqui importante, de fechamento do diário. A gente vai marcar esse preço como um preço importante. Vai voltar aqui um pouquinho no tempo, ver se a gente tem mais preços para o STJPY. Não temos, se dá trabalho na alta histórica. Então é por isso. A gente tem um preço aqui na 20 Low do diário, né? É o preço onde ele está segurando agora e que seria um possível preço de compra. Mas vamos aí analisar primeiro o semanal, que é o gráfico para mim mais assertivo que tem, o semanal e o H4. E o que a gente tem aqui de preços para venda no STJPY? Temos o último fechamento da semana aqui, como um preço importante, então aqui seria um preço para venda interessante. Essa região do diário e a região do mensal do pavio lá em cima. E são os preços que a gente tem de referência de fechamentos e de médias importantes no semanal para o STJPY. Fora isso, nós temos preços chaves aqui no meio, como por exemplo 150, né? Que está aqui mais ou menos, que é um preço de número fechado, é um preço também interessante para a gente estar acompanhando para possíveis vendas. Eu vou manter esse preço. E regiões para compras aí no STJPY. Ficaria atento para executar compras na região da média de 9 do semanal do STJPY, na 20 High, na 20 comum
e na 20 low aqui do semanal. Então esses são os principais preços aí para compra e para venda do SDJPY essa semana. Esse é o gráfico diário, a gente consegue ver as setas aqui. E é isso, principais regiões de compra e de venda para o SDJPY sinalizadas para vocês. A gente vai agora para o SP500, certo? Vamos aqui para o SP500, gráfico mensal. Temos aqui preços importantes do mensal aqui. Preço de fechamento importante. Além disso, esse preço aqui importante também de fechamento. Temos a média de 20 high como preço importante. Temos a média de 20 comum, que é onde o preço está segurando agora do SP500. Temos a 20 low do mensal. Temos esse fechamento aqui e esse outro fechamento aqui embaixo do SP500, certo? A gente pode, além disso, traçar, assim como a gente fez no euro e na libra, um Fibonacci desse movimento aqui de alta, que vai nos dar referências aí de 50 e 61,8 aqui embaixo. São regiões aí também interessantes para a gente ficar ligado. Vamos para o semanal do SP500. A gente tem o que? A gente tem a 20 low, a gente tem a 20 comum, a 20 high, o topo lá do semanal. A gente tem a 9 do semanal. O que mais nós temos? Dentro do semanal do SP500, nós temos a média de 200 aqui embaixo. Muito importante o preço da média de 200. Temos o preço também aqui dessas regiões aqui. Uma região de preço importante, mais ou menos nessa faixa. Temos outras aqui, outra aqui e outra lá embaixo. Então esses são os principais preços aí do SP500 no semanal. A gente vai agora para o diário. Dentro do diário a gente vê que a gente tem esse preço de fechamento aqui da semana passada. A gente tem, além disso, a 20 low, a gente tem a 200, a gente tem a 20 comum, a gente tem a 20 high e também o topo aqui em cima. Esses são os principais preços aí no diário, ao meu ver, para o SP500. Então, ficar atento neles. Depois disso, a gente vai agora para o H4. Dentro do H4, vamos mapear alguns preços importantes, assim como a gente tem esse preço um pouquinho mais abaixo do fechamento do diário. Então, a gente vai acabar marcando aqui o H4. Além disso, temos a 200 lá em cima. E poderíamos marcar aqui a 20 low do H4, mas é um range bem curto de se trabalhar. Eu preferiria, para executar a venda, esperar ele chegar aqui e executar uma venda aqui nessas regiões do diário importantes. São 3 regiões bem fortes aqui, contando com o semanal. Então, não executaria essa venda aqui na 20 low, porque acredito que ele suba mais. Deixaria para vender mais aqui em cima. Então, por conta disso, não vou marcar aqui a 20 high do H4. Vou manter os times maiores, como diário, mensal e semanal. E é isso. Regiões para vendas no SP500. Média de 9 do semanal. 20 low, 20 comum, 20 high. Essas regiões aí para vendas. A gente pode garimpar vendas também no diário, igual a gente comentou agora há pouco, no diário do SP500. Seriam vendas aqui na média de 200 ou na 20 low, certo? Na 20 low aqui ou na média de 200 aqui. Então essas são as regiões aí para venda no SP500 e regiões para compras. Buscaria por compras no SP500, ainda que na média de 20 comum do mensal, que é a região forte. Fora isso, buscaria aí por compras no 50 de FIBA aqui embaixo, no 61,8 aqui embaixo, ou na 20 low do mensal, que está aqui e que está marcado com essa linha azul aqui. Se a gente for observar do semanal, a gente tem uma confluência aqui dessa região da 20 low do mensal, que está aqui, essa linha aqui, que indica esse preço, em confluência com a 200 do semanal. Então a região bem forte aqui, sim, é uma excelente compra. Mas fica aí previamente definido regiões de compra e de venda para o SP500, certo?
regiões de venda aqui em cima, regiões de compra mais aqui embaixo. E é isso. Depois, na sexta-feira, a gente vai observar o que aconteceu. Bitcoin USD. No Bitcoin nós temos essa configuração do gráfico mensal. Vou dar uma ampliada aqui na escala do Bitcoin. O que a gente tem aqui de importante no Bitcoin? A gente tem esse preço de fechamento aqui do mensal, que foi o fechamento histórico, digamos assim. Temos a 20 low, a 20 comum e a 20 high aqui como preços importantes no mensal. A gente poderia traçar um Fibonacci desse movimento aqui de queda, para também nos dar referência de uma região de reversão. Então os 44, 45 seria uma região importante, então a gente vai marcar aqui os 50 e os 61.8 de Fibo dentro do Bitcoin. A gente vai para o semanal agora. Dentro do semanal nós temos esse fundo aqui do semanal, que eu vou estar marcando aqui. Temos 20 low no semanal, 20 comum, 20 high, que está aqui. Mais para cima temos aí uma região de gap aqui, né, do Bitcoin, então é uma região de preço importante também. Os 36 mil aqui é uma região importante, assim como essa região aqui também é um preço importante, mais para venda. Vou contar mais com esse, mesmo sabendo que aqui é um preço já um pouco esticado, principalmente porque o Bitcoin triscou nos 35 mil redondo, então é um preço aí de fechamento. É um preço redondo, né, que é importante dentro dos mercados, sempre é importante os preços redondos. Então fica aí essas regiões aí do semanal e de preço importantes para o Bitcoin. A gente também tem um preço aqui próximo no 40 mil dólares, então é uma região aí interessante para venda. No semanal é isso para o Bitcoin. Agora a gente vai para o diário. Dentro do diário temos a média de 9 aqui como uma região importante. Tem a 20 high, a gente tem a 20 comum, a 20 low, a 200 lá embaixo, e vamos ver o que mais. Temos aqui o diário, é isso, teríamos aqui esse fundo do diário também, uma região importante, mas no mais é isso para o Bitcoin. Vamos lá mapear agora, a gente podia visualizar o H4 também, né? O H4 aqui é uma região, o time de execução de vendas, então assim que o preço do Bitcoin fechar abaixo da 20 low do H4 seria uma venda, buscando essas regiões aqui do diário, da 9 e das médias de 20. Então, buscaria por vendas, como a gente já comentou aí no Bitcoin, nos 35 mil novamente, na região aqui do mensal de gap. E agora só mais lá em cima para venda. Se passar daqui, só mais lá em cima, ou caso ele passe desse preço, deixe aí um padrão de reversão no diário ou no H4, que a gente buscaria vendas até os 35 mil aqui novamente. Então esse é o Bitcoin no H4. Eu vou marcar aqui no H4 para dizer que não marquei nada a média de 200, que é uma referência. Então o preço seria normal ainda, o preço do Bitcoin voltar na 200, voltar aí nos 28 mil, não seria nada fora do normal. Então é isso. Regiões de venda aí para o Bitcoin a gente tem aqui, tem os 40, temos os 50 de Fibo, temos os 61.8 lá em cima ainda, nos 48 mil. Então essas são as regiões aí para venda do Bitcoin USD. Lembrando que tanto a venda quanto a compra, ela pode ser pelo preço, ela pode ser por padrões de candlestick, ela pode ser pelo fechamento da 20 high, acima da 20 high ou abaixo da 20 low. Então são vários tipos de entrada, dependendo do cenário onde o ativo se encontra graficamente e também com o cenário do dólar, notícias e macroeconomia. Então regiões de venda para o Bitcoin está lá, regiões de compra, buscaria aí por compras no Bitcoin na média de 9 do diário, que está aqui, e também nas médias lá de 20 high do diário, que coincide aqui com a 20 high do semanal. Vou marcar o semanal
20 high do semanal, 20 comum do semanal, 20 low do semanal. Se a gente for para o diário, a gente observa que a 20 high do semanal, que é essa linha roxa, está bem próxima a 20 high do diário, que é essa linha azul. Deixa eu ampliar aqui a escala. Então, essa linha roxa é a 20 high do semanal, a 20 high do diário está aqui, então são preços próximos, assim como a 20 comum do semanal está próxima a 20 low do diário, e aqui a 20 low do semanal está próxima a 200 do diário. Então são essas regiões aí para compra e para venda no Bitcoin USD. Então é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham pegado a ideia e entendido os preços que a gente vai trabalhar dentro dos ativos de Forex, cripto e índices essa semana. Euro USD aí, gráfico diário mapeado, Libra mapeada, Ouro mapeado, USD CAD mapeado, USDJPY mapeado, SP500 mapeado, Bitcoin USD mapeado. É isso, rapaziada, a análise semanal tá no ar, compartilha, mandei para quem vocês conhecem que tem interesse em aprender uma estratégia para operar dentro do mercado de Forex, criptos e índices. E é isso, mais para o final da semana, sexta-feira, sábado ou domingo, eu volto para fazer uma revisão do que aconteceu no mercado, para a gente justamente analisar e avaliar se essas regiões que a gente marcou como regiões de preço importante realmente foram importantes e proporcionaram aí bons trades. Beleza? É isso, vamos que vamos, boa semana a todos. E é isso, se inscreve no canal, compartilha, vamos que vamos, TEI!